E olha, inicia hoje a fiscalização nas empresas com atividades presenciais aqui em Cachoeira do Sul. Vão ser 4 equipes na operação que pretende fiscalizar todos os estabelecimentos que atuam em contato com o público. A verificação é para saber se as empresas entregaram ou não os laudos de teste Covid exigidos pela Prefeitura de Cachoeira do Sul. Bernardo Miller está na nossa redação, está chegando agora para trazer detalhes sobre essa operação, sobre o fim do prazo, para a entrega, portanto, desses laudos. Bernardo já com a gente na tela. Seja bem-vindo, Bernardo. Boa tarde. Como é que vai funcionar aí essa fiscalização? Tudo bem, Daniel? Boa tarde para todo mundo. Um bom inverno nessa segunda-feira. Bom, essa segunda semana ela inicia um pouco diferente aqui no município de Cachoeira do Sul, porque a fiscalização ela vai voltar às ruas do município, principalmente nessa verificação do comércio aqui de Cachoeira do Sul. Na sexta-feira encerrou o prazo da Prefeitura de Cachoeira do Sul, que, digamos assim, viabilizava a entrega dos testes, os laudos de Covid-19 junto à Prefeitura de Cachoeira do Sul, essas devolutivas por parte das empresas. Então esse prazo encerrou na sexta-feira. E a partir de hoje, já nas primeiras horas do dia, 4 equipes com 2 pessoas cada percorrem as ruas de Cachoeira do Sul. Essa fiscalização inicialmente começa na rua 7 de setembro, centro de Cachoeira do Sul, onde tem um fluxo bastante grande e principalmente um número expressivo de lojas e estabelecimentos aqui no município de Cachoeira do Sul. Então essa fiscalização começa no centro do município. Até a sexta-feira, Daniel, cerca de 1.436 laudos de Covid-19 foram entregues juntamente à Prefeitura, em torno de 420 somente na sexta-feira. Então essa fiscalização que começou hoje pela manhã, ela percorre inicialmente a rua 7 de setembro e a expectativa por parte da fiscalização e quem coordena toda essa operação é realizar cerca de 50 visitas todos os dias. Como vai funcionar? A fiscalização vai bater na porta dessas pessoas que atendem presencialmente, isso loja, pessoas que atendem individualmente aqui no município de Cachoeira do Sul. Essa fiscalização, esses agentes chegam no estabelecimento, pedem essa comprovação por parte dos testes, se tiver tudo ok, a pessoa segue trabalhando. Quem decidiu não entregar nem a primeira remessa, nem a segunda, a fiscalização tem o direito de fechar esse estabelecimento por 3 dias. Caso a pessoa não faça essa devolutiva dentro desse período, aí novamente ocorre o fechamento dessa empresa e ainda uma multa que pode variar de R$ 700 a R$ 2.100, dependendo se esse estabelecimento é reincidente. Uma situação importante, Daniel, se a pessoa declarou ter, por exemplo, 10 funcionários em atividade na sua empresa e quando a fiscalização chegar tem 12, 13 pessoas trabalhando, esse proprietário ele vai ser autuado com uma multa e posteriormente precisa também fechar o seu estabelecimento e colocar em dia essas questões relacionadas ao decreto número 55. Hoje eu conversei com o secretário de obras aqui do município, Luciano Lara, que é o responsável por essa fiscalização, e ele trouxe detalhes sobre essa operação que iniciou na manhã de hoje aqui no município em virtude do cumprimento do decreto número 55 aqui no município de Cachoeira do Sul. Vamos acompanhar. Começará pela rua 7 de setembro e serão fiscalizados todos os estabelecimentos. Serão 4 duplas da equipe da fiscalização, inclusive coordenado pela Fabiane, que é fiscal de posturas também. Serão todos eles visitados para ver se estão de acordo com o que diz o decreto municipal. Serão multados os estabelecimentos que já entregaram o alvará Covid, esse que é uma licença de funcionamento do Covid, que, por exemplo, tiver entregue, tenha 10 funcionários e na hora da fiscalização chegar lá esteja com 12, 13 pessoas. Então, não justifica já não terem levado dessas 12, 13. Então, serão autuados. E a multa vai variar de 10 a 30 URMs, que dá em torno de R$ 750 a R$ 2.100.
A abordagem será igual para todos. Entretanto, esses que não entregaram nada de documentação junto ao DVA, eles serão interditados. Interditados por 3 dias. E aí, na sequência, se for reincidente, aí multa. Aí multa e reinterdição, né? Bom, tá aí, portanto, o secretário Lara, né, reforçando o que o Bernardo já trouxe aí, falando sobre o rigor dessas fiscalizações que estão começando hoje aqui em Cachoeira do Sul. Bom, Bernardo, eu preciso te perguntar também sobre a fiscalização das casas, aquelas referentes às pessoas que testaram positivo, né, para o coronavírus, que precisam ficar em isolamento. Tem levantamento desses números? Porque teve muita gente espertinha querendo, vamos dizer assim, mesmo com o laudo positivo, vou na lotérica, vou pagar uma conta e saindo de casa, né? Sim, Daniel. Antes de responder esse questionamento, é importante salientar que ainda na sexta-feira à tarde, a Prefeitura reverteu a liminar por parte do Sinmetel, que é o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas aqui de Cachoeira do Sul, que entrou com essa liminar e a Prefeitura conseguiu então reverter essa questão juntamente ao Tribunal de Justiça do Estado, reverteu essa liminar, então isso vale para todo o comércio. Ainda na semana passada, a Prefeitura conseguiu essa resposta positiva com a liminar feita pela CDL aqui de Cachoeira do Sul, então todas essas medidas valem para o comércio e também os atendimentos presenciais aqui de Cachoeira do Sul. Sobre essa questão da fiscalização, que é, digamos assim, mais próxima das pessoas e principalmente com essa fiscalização volante, hoje fechou no final de semana, em torno de 18 dias dessa fiscalização e no total de 2.586 visitas em domicílios para essas pessoas que estão com suspeita ou que contraíram a Covid-19 aqui em Cachoeira do Sul. E dentro desse levantamento, Daniel, cerca de 206 não estavam em isolamento social estipulado pela Prefeitura e, claro, essa regra vale principalmente nessa questão que essa fiscalização ela foi incorporada juntamente à comunidade de Cachoeira do Sul para controlar esses elementos que não conseguem manter o isolamento. Até no final de semana, uma pessoa em situação de rua foi detectada por essa fiscalização, ela estava com suspeita e aí a fiscalização ela acabou convocando a STAS para remover essa pessoa que estava em convívio social, enfim, transitando pela rua aqui de Cachoeira do Sul. Então, nesses 18 dias, pouco mais de 2 semanas de fiscalização, cerca de 2.500 visitas foram realizadas, isso baixou bastante esse percentual de pessoas que estavam circulando. Até a própria Prefeitura divulgou no final de semana uma nota e até citou um exemplo de uma mulher que estava, em princípio, trabalhando e positivada para a Covid-19, ela estava cumprindo as suas atividades normais e ela deveria estar em casa, em domicílio, cumprindo o isolamento social. Então, esse foi um exemplo citado. A Prefeitura, a fiscalização, no caso, teve que convocar a Brigada Militar para advertir essa pessoa aqui em Cachoeira do Sul. Esse é mais ou menos o resumo dessa fiscalização mais próxima, essa fiscalização volante de pessoas visitando as casas, e a segunda-feira marcada então pela fiscalização no comércio e atividades presenciais aqui em Cachoeira do Sul, Daniel. É isso aí, obrigado, Bernardo, pelas informações. Eu acho que o caminho é esse aqui em Cachoeira, né? A Prefeitura precisa apertar a fiscalização, manter em isolamento, ter a certeza de que quem está positivo para a Covid esteja cumprindo o isolamento, para que os números possam diminuir, para que as internações diminuam e para que a gente saia dessa situação tão complicada da pandemia aqui no município. E agora vamos continuar acompanhando também essas fiscalizações no comércio, né, que são importantes. Teve várias idas e vindas com liminares, agora praticamente todas caíram, né? Tem só uma em relação ainda a postos de combustíveis que está mantida, mas no geral, quem está trabalhando presencialmente tem que ter testado negativo, né, para a Covid-19, com exceção daqueles que já estão vacinados, portanto, contra o coronavírus. Bernardo, obrigado pelas informações, uma boa tarde para você. Ok, Daniel, obrigado. Uma última informação, acho que é importante a gente talvez trazer um pouco desse número, principalmente a Prefeitura ela não tem um número exato de CNPJ ativos aqui em Cachoeira do Sul, mas em torno de 4.000
mais ou menos a Secretaria de Indústria e Comércio estipula, e até o momento 1.436 laudos entregues é o número preciso até essa última sexta-feira, então um percentual bastante grande de estabelecimentos que adotaram essa medida da Prefeitura aqui de Cachoeira do Sul. Forte abraço. Obrigado, Bernardo. Fica a dica para quem ainda não fez o seu teste, né? A empresa que ainda não fez isso, tem que acelerar, né? Para evitar essas sanções, essas penalidades que a gente está destacando aqui.